Se você achou que a vida deixou passar quem te fez chorar, presta atenção agora. Existe um momento em que tudo vira. A máscara cai, o orgulho desmorona e a pessoa começa a sentir no próprio corpo o peso do que plantou. E o mais assustador é que isso quase sempre acontece quando ela acha que está no controle. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais claros de que a vida está prestes a cobrar essa pessoa. E quando você entende esses sinais, você para de se humilhar, para de correr atrás de respostas e recupera algo que ninguém pode tirar de você: sua paz e sua força. No final do vídeo, você vai enxergar tudo com outra visão e vai saber exatamente como agir sem se destruir por dentro. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo assim. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o passo que faltava para você finalmente dar a volta por cima. Sabe quando você olha para uma pessoa e pensa: nossa, ela está tão bem, mas alguma coisa ali não encaixa? Parece que o sorriso é grande demais, a felicidade é barulhenta demais, e tudo é exibido com uma urgência estranha, como se ela estivesse tentando convencer alguém. E na maioria das vezes, esse alguém é ela mesma, porque existe uma diferença enorme entre quem está realmente em paz e quem está apenas tentando parecer bem. Quem está em paz não precisa se provar, não precisa mostrar o tempo todo que está feliz, não precisa exagerar. A tranquilidade verdadeira é silenciosa, já a felicidade forçada faz questão de aparecer. E normalmente é assim que começa. A pessoa ri demais, posta demais, fala demais, faz questão de dizer que está ótima, que está vivendo o melhor momento, que está leve, como se o mundo inteiro precisasse saber. Só que por trás desse excesso existe um desconforto que ela não consegue esconder por muito tempo. O que poucos percebem é que esse tipo de alegria exagerada quase sempre é uma reação, não uma realidade. É como uma maquiagem emocional. Ela cobre por fora aquilo que está sangrando por dentro. E quem machucou alguém, quem fez alguém chorar, geralmente carrega um peso que tenta disfarçar com atitude e aparência. Às vezes a vida começa a cobrar de um jeito silencioso, não com uma queda grande, mas com pequenas rachaduras internas. A pessoa começa a sentir uma inquietação, um vazio, uma sensação estranha de que falta alguma coisa. E para não encarar isso, ela se distrai, ela se ocupa, ela se exibe. E o mais curioso é que esse excesso de felicidade costuma surgir justamente quando a pessoa percebe que você não está mais na mesma energia. Quando você para de correr atrás, para de pedir explicações, para de se humilhar, ela sente. E aí, o ego tenta reagir. Olha como eu estou bem sem você. Mas a verdade é que se estivesse mesmo, não precisaria fazer anúncio. Talvez você já tenha visto isso. A pessoa que te feriu aparece do nada, com um brilho exagerado, com postagens cheias de indiretas, com frases prontas, como se estivesse celebrando uma vitória. Só que vitória de verdade não é provocação. Quem venceu não precisa provar. Quem venceu apenas vive. Isso não é sobre desejar o mal para ninguém, entende? É só sobre enxergar os sinais. Porque quando alguém começa a agir assim, é como se a vida estivesse tocando um alerta interno nela. A consciência começa a pesar, a lembrança volta, o que ela fez começa a bater na porta mesmo que ela finja que não. E quando esse peso começa a aparecer, a pessoa muda por dentro. Ela pode até estar sorrindo, mas o sorriso não chega nos olhos. Ela pode até estar se divertindo, mas no fundo sente que nada preenche, porque existem dores que você consegue esconder do mundo, mas não consegue esconder de si mesmo. Então, se você está vendo isso acontecer, não se confunda. Não pense que isso significa que ela venceu ou que você ficou para trás. Muitas vezes, esse sorriso exagerado é o primeiro sinal de que algo está desmoronando por dentro. E é aí que a vida começa a preparar a cobrança,
Uma cobrança que não aparece na foto, mas aparece na alma. E segura isso. Quando alguém tenta parecer feliz demais, é porque está tentando fugir de alguma coisa. E a vida é paciente, mas ela não falha. E no próximo sinal, você vai entender exatamente o que acontece quando esse controle começa a escapar das mãos dela. Agora repara numa coisa. Quando aquela felicidade exagerada começa a aparecer, quase sempre é porque a pessoa ainda está tentando manter uma sensação, a de que ela manda em tudo, a de que ela continua por cima, a de que nada a atinge. Só que é exatamente aí que a vida começa a agir de um jeito muito específico, tirando o controle dela, pouco a pouco. Porque tem gente que vive se alimentando da ideia de domínio. Ela precisa sentir que tem poder, que decide o rumo das coisas, que pode ferir e seguir como se nada tivesse acontecido. Só que o problema é que a vida não negocia com esse tipo de arrogância. Ela observa, e quando chega a hora, ela desmonta a pessoa por dentro, tirando justamente aquilo que ela mais valoriza: o controle. E não acontece com uma tragédia de uma vez. Começa pequeno, coisas simples começam a dar errado. O plano que ela tinha não funciona. O que ela esperava não acontece. Pessoas não respondem como antes. Situações que ela manipulava com facilidade começam a sair do script. E isso parece azar, mas na verdade é o primeiro aviso. Você não manda tanto quanto pensa. Você já percebeu como esse tipo de pessoa odeia perder o controle? Ela não sabe lidar com incerteza, ela não sabe esperar, ela não sabe ficar em silêncio. Ela quer sempre estar no comando do que os outros pensam, do que os outros sentem, do que os outros fazem. Só que quando a vida começa a cortar essas rédeas, ela entra em desespero sem admitir. E aí acontece uma coisa muito reveladora. Ela começa a se irritar com qualquer detalhe, fica impaciente, mais agressiva, mais ansiosa. Coisas que antes ela ignorava, agora tiram a paz dela. E o que isso mostra? Que por trás daquela pose toda, existe uma pessoa frágil tentando se sustentar em cima de uma falsa estabilidade. Porque quem está bem de verdade não precisa controlar nada. Quem está em paz não precisa forçar situações, não precisa provar força, não precisa vencer discussões, simplesmente vive. Mas quem está por dentro em colapso tenta controlar tudo como uma forma de não encarar o que está sentindo. E é nesse ponto que a vida começa a ensinar de um jeito duro. Você pode controlar a aparência, mas não controla as consequências. Você pode controlar palavras, mas não controla o impacto. Você pode controlar pessoas por um tempo, mas não controla o tempo. E quando esse controle começa a escapar, a pessoa começa a perder o chão. O mais forte é que muitas vezes isso acontece justamente quando você solta. Quando você para de correr atrás, para de reagir, para de se explicar, você tira dela o brinquedo que ela mais amava, a sua atenção. E aí, ela sente que está perdendo domínio sobre algo que ela acreditava que sempre teria. E quando isso acontece, ela tenta recuperar de qualquer forma. Ela provoca, aparece, manda mensagem, cria situações, tenta chamar sua atenção com indiretas ou com presença. Não porque sente amor verdadeiro, mas porque sente que perdeu um território emocional que alimentava o ego dela. Só que a vida é inteligente. Ela não vai só tirar o controle sobre você, ela vai tirar o controle sobre outras áreas também. Relacionamentos começam a falhar, o respeito começa a diminuir, as coisas começam a escapar das mãos dela de um jeito que ela não consegue impedir. E quanto mais ela tenta segurar, mais ela se desgasta. Então entende bem, quando a pessoa começa a perder o controle, é porque a vida está começando a virar o jogo. E isso não é você fazendo nada, é simplesmente a ordem natural das coisas se organizando.
E no próximo sinal, você vai ver como essa perda de controle se transforma em algo ainda mais evidente, quando as pequenas perdas começam a acontecer em sequência, como se a vida estivesse apertando o cerco. E é exatamente assim que a vida faz, quando começa a cobrar. Primeiro ela tira o controle, e depois ela começa a mexer nas pequenas coisas. Porque antes de acontecer algo grande, ela vai dando sinais discretos, quase como se estivesse avisando: você não está tão intocável quanto pensa. No começo, quem olha de fora nem percebe. Parece só uma fase ruim, um dia difícil, um probleminha aqui e outro ali. Mas quando você presta atenção, vê que não é um acontecimento isolado. São várias coisas pequenas acontecendo em sequência, como se a vida estivesse apertando os parafusos devagar. A pessoa começa a perder aquilo que sempre teve como garantido. Uma oportunidade que era certa deixa de existir. Um dinheiro que ela contava não entra. Um plano que parecia perfeito dá errado. Um relacionamento começa a esfriar. E ela tenta disfarçar, mas por dentro já começa a entender que tem algo mudando. E sabe o que é mais forte? Essas perdas pequenas não doem só pelo que se perdeu. Elas doem porque mostram uma realidade que a pessoa não queria aceitar. A de que ela não tem mais o domínio que imaginava. É como se a vida estivesse dizendo, sem palavras: agora você vai sentir na pele o que é estar do outro lado. Porque quando alguém faz alguém chorar, existe uma arrogância por trás, mesmo que seja silenciosa. É aquela sensação de que eu posso fazer isso e nada vai acontecer. Só que a vida não cobra com raiva, ela cobra com precisão. E ela começa tirando o conforto. Uma pessoa começa a se frustrar por coisas que antes ela resolvia fácil. Tudo vira estresse, tudo vira peso, tudo vira irritação. E quando uma pessoa começa a perder a estabilidade aos poucos, ela fica mais sensível, mais defensiva e até mais dura com os outros, como se estivesse tentando evitar a sensação de fraqueza. Só que tem uma parte que quase ninguém comenta. Essas perdas pequenas começam a mexer com a cabeça dela de um jeito perigoso. Ela começa a lembrar de coisas que achou que estavam enterradas. Começa a sentir vergonha de certas atitudes. Começa a ter pensamentos que não tinha antes. E mesmo que ela não admita, uma culpa silenciosa começa a rondar. E quanto mais ela tenta fingir que nada está acontecendo, mais a vida vai mostrando. Porque tem pessoas que só aprendem quando o mundo que elas construíram começa a balançar. E não precisa desabar tudo de uma vez. Basta o suficiente para ela perder o sono, perder a tranquilidade, perder a sensação de estou por cima. Você já viu isso? A pessoa começa a reclamar mais, a se estressar por qualquer coisa, a falar que nada dá certo, a sentir que o mundo está contra ela. E o que ela não entende é que não é o mundo contra ela. É a vida organizando o equilíbrio. É o retorno chegando de um jeito que começa pequeno, mas cresce. E aí vem um detalhe muito importante. Essas perdas pequenas costumam atingir exatamente aquilo que a pessoa valorizava demais. Às vezes é dinheiro, às vezes é atenção, às vezes é status, às vezes é controle emocional sobre os outros. A vida não tira aleatoriamente, ela tira o que mais alimentava o ego. E é por isso que quem está assistindo esse vídeo precisa entender. Quando você vê essas perdas começando em sequência, não é coincidência, é processo. É a vida iniciando uma cobrança que não vai parar até ensinar o que precisava ser aprendido. E no próximo sinal, você vai perceber o que acontece quando essas perdas começam a afetar algo ainda mais visível. Quando o brilho dessa pessoa simplesmente some e ninguém entende o motivo. Depois que essas pequenas perdas começam a acontecer em sequência, algo muda de um jeito que nem sempre dá para explicar com palavras, mas dá para sentir. É como se a pessoa começasse a perder o brilho, aquela energia de sou invencível,
Aquela presença confiante, aquela postura de quem sempre está por cima, começa a desaparecer. E o mais curioso é que isso não acontece necessariamente por fora, de forma imediata. Às vezes ela continua sorrindo, continua postando, continua tentando parecer bem. Só que quem tem sensibilidade percebe. O olhar não tem a mesma luz, a voz não tem a mesma firmeza. A pessoa parece mais vazia. Porque existe uma diferença enorme entre aparência e essência. E quando a vida começa a cobrar de verdade, ela não mexe apenas com situações externas. Ela mexe com o interior. Ela mexe com o emocional, com a paz, com a consciência. E é aí que o brilho vai embora, mesmo que a pessoa continue tentando manter a imagem. Você já notou como tem gente que parece apagada, mesmo cercada de coisas boas? Parece que nada preenche, parece que nada satisfaz. E isso acontece porque o brilho verdadeiro não vem do que você mostra, vem do que você carrega por dentro. E quando a pessoa feriu alguém e ignorou isso, ela pode até esquecer por um tempo, mas a consciência não esquece. O brilho some porque começa a bater aquela sensação de peso, um incômodo que não tem nome, um desconforto que ela tenta afastar, mas volta. E quanto mais ela tenta viver normalmente, mais ela percebe que perdeu algo fundamental: a leveza. E sem leveza, tudo fica mais difícil. E aí é que mora um detalhe forte. Muitas vezes, o brilho some quando a pessoa percebe que você não está mais acessível, que você não está mais no lugar de antes, que você não está mais esperando. Isso mexe com ela porque, de algum jeito, ela acreditava que você estaria sempre ali, e agora não está. E quando a pessoa perde o poder emocional sobre você, ela começa a se sentir menor. Porque o ego dela se alimentava da sua reação, da sua dor, da sua tentativa de entender. Só que quando você para de entregar isso, ela fica sem combustível. E aí ela entra num estado perigoso. Ela começa a perceber o vazio que existe nela. O brilho também some porque a vida começa a colocar espelhos, situações que mostram a realidade sem filtro, pessoas que não se impressionam mais com ela, ambientes onde ela não é mais admirada como antes. E quando essa fonte de validação diminui, ela sente, e sente muito. E por fora ela pode tentar disfarçar, mas por dentro começa a bater uma sensação de instabilidade. Ela fica mais inquieta, mais silenciosa, mais defensiva. Às vezes até muda o jeito de tratar os outros, porque quando alguém perde o brilho, ela tenta compensar com atitude, com frieza, com arrogância, mas isso só piora. E sabe o que é mais pesado? Esse brilho não some de um dia para o outro. Ele vai embora aos poucos, como se a vida estivesse tirando o encanto, como se a realidade fosse desmontando aquela persona que ela criou. E isso não acontece porque alguém fez algo contra ela. Acontece porque as consequências são inevitáveis. E quando esse brilho desaparece, a pessoa começa a perder algo que ela não consegue recuperar com nada externo: a presença, o magnetismo, a força. E é aí que ela tenta se agarrar a qualquer coisa que faça ela se sentir viva de novo. Só que o próximo sinal mostra algo ainda mais humilhante, quando a vida começa a colocar essa pessoa diante de alguém que trata ela exatamente do jeito que ela tratou você. E é aqui que a coisa fica realmente séria, porque depois que o brilho some, a vida começa a ensinar de um jeito que ninguém gosta de aprender, colocando a pessoa na mesma posição que ela colocou você. É como se o mundo dissesse: agora você vai sentir na pele, não só entender na teoria. A vida faz isso com uma precisão quase assustadora. Ela coloca no caminho dela alguém com o mesmo tipo de frieza, alguém que não se importa, alguém que some, alguém que promete e não cumpre, alguém que usa, manipula, descarta e ainda faz parecer que a culpa é dela. E quando isso acontece, o choque é imediato. Porque uma coisa é fazer alguém chorar e seguir em frente como se fosse normal.
Outra coisa é ser a pessoa que chora e não ter ninguém para te ouvir. Outra coisa é sentir o mesmo vazio, a mesma dúvida, a mesma ansiedade e perceber o quanto isso destrói por dentro. E sabe o que é mais humilhante? É que quando a pessoa passa por isso, ela começa a entender você. Ela começa a lembrar do jeito que te tratou. Ela começa a conectar as peças. E isso dói, porque ninguém gosta de se ver como alguém cruel. Mas é exatamente essa imagem que aparece quando a vida devolve o que foi feito. E a vida não devolve com drama, ela devolve com experiência. Ela não manda uma carta dizendo, agora é sua vez. Ela simplesmente cria a situação. E quando essa pessoa se vê sendo ignorada, trocada, desrespeitada ou enganada, ela sente uma coisa que antes ela não sentia: impotência. Ela tenta falar, tenta explicar, tenta pedir atenção, tenta fazer a pessoa mudar, e não adianta, porque agora ela está do outro lado. Agora ela é a que corre atrás. Agora ela é a que espera a resposta. Agora ela é a que se pergunta: por que eu não sou suficiente? E se você já passou por isso, você sabe o quanto isso é cruel. Você perde a paz, perde o sono, perde a confiança em si mesmo. Você começa a se culpar por coisas que você não fez. E quando essa pessoa passa pela mesma coisa, ela entende o estrago que causou em você. Só que muitas vezes ela não vai admitir. Ela vai fazer de tudo para fingir que está bem. Vai sorrir, vai postar, vai aparecer forte. Mas por dentro ela está sendo consumida. Porque tem um tipo de dor que atinge diretamente o ego. Ser tratado como se não tivesse valor. E é aí que a vida começa a quebrar o orgulho. Porque quando a pessoa sente esse desprezo, ela percebe que ninguém é intocável, que ninguém consegue escapar das consequências para sempre. E essa percepção muda tudo, porque a mente dela começa a entrar em conflito com a imagem que ela tentava sustentar. E quando esse conflito começa, ela fica instável. Ela oscila entre tentar provar que é superior e, ao mesmo tempo, se sentir destruída por dentro. E isso cria uma queda silenciosa, onde ela começa a se perder de si mesma. E é nesse ponto que o próximo sinal aparece com força. A máscara começa a cair e as pessoas ao redor começam a enxergar quem ela é de verdade. E quando a pessoa passa por esse tipo de choque, sendo tratada do mesmo jeito que tratou você, algo começa a acontecer naturalmente. Ela já não consegue sustentar a imagem por muito tempo. Porque uma coisa é encenar força quando tudo está sob controle. Outra coisa é manter essa atuação quando por dentro está tudo desmoronando. A verdade é que ninguém consegue fingir para sempre. Em algum momento, o cansaço aparece, o olhar entrega, o comportamento muda e as pessoas ao redor começam a perceber detalhes que antes eram ignorados, porque agora a energia está diferente. Aquilo que parecia confiança começa a parecer arrogância. Aquilo que parecia presença começa a parecer necessidade. E é assim que a máscara começa a rachar. Não porque alguém decidiu desmascarar, mas porque a própria vida cria situações onde ela não consegue mais esconder quem é. Pequenas atitudes começam a aparecer. Reações exageradas. Respostas frias. Um jeito estranho de lidar com críticas. Tudo começa a ficar mais visível. Tem um momento em que o charme perde efeito. A pose não convence, a manipulação já não funciona, e é nessa fase que as pessoas que antes defendiam passam a questionar. Não porque viraram inimigas, mas porque agora estão enxergando a realidade sem aquele filtro que existia antes. O que antes era tolerado passa a incomodar. O que antes era perdoado começa a pesar, e a pessoa sente isso, porque ela percebe quando perde espaço, ela nota quando já não é mais prioridade, e quando essa percepção chega, ela tenta compensar, só que acaba se enrolando ainda mais.
Muitas vezes, ela tenta controlar a narrativa, tenta parecer vítima, tenta criar desculpas, tenta se justificar. Só que quanto mais tenta se explicar, mais fica claro que existe algo errado. Porque quem é verdadeiro não precisa se esforçar tanto para parecer certo. E aí surge um padrão curioso. A pessoa começa a se contradizer. Uma hora se faz de forte, outra hora se faz de frágil. Um dia está maravilhosa, no outro está irritada com tudo. Um dia diz que não se importa com ninguém, no outro quer a atenção de todo mundo. Essa instabilidade denuncia o que está acontecendo por dentro. E nessa fase, as pessoas vão se afastando aos poucos. Não é um rompimento dramático, é um distanciamento. Conversas diminuem, convites param. A admiração vira indiferença. E para alguém que sempre viveu de validação, esse tipo de silêncio pesa mais do que qualquer discussão. O mais marcante é que ela começa a perder aquilo que sempre achou que tinha garantido: a credibilidade. Porque quando a máscara cai, as pessoas lembram de detalhes antigos, conectam histórias, percebem padrões. E o que era apenas um jeito forte passa a ser visto como algo tóxico. E quando a imagem começa a ruir, não adianta correr para tentar colar de volta, porque reputação é como vidro. Quando trinca, pode até parecer intacta de longe, mas nunca volta a ser a mesma. E é aí que entra o próximo sinal, que é ainda mais pesado. A solidão chega, mesmo quando ela está cercada de pessoas. E quando a máscara cai, acontece uma consequência que quase ninguém percebe de imediato, mas é inevitável. A solidão começa a aparecer, e não é aquela solidão de estar sozinho em casa. É pior, é a solidão de estar cercado de gente e mesmo assim sentir um vazio que ninguém alcança. Porque quando a pessoa perde respeito, perde presença e perde admiração, ela pode até continuar andando com várias pessoas, pode até sair, conversar, sorrir, aparecer em lugares, mas por dentro ela sabe, nada daquilo é real. Não existe conexão verdadeira. Não existe paz. Existe só barulho para não ouvir o próprio silêncio. E é aqui que a vida começa a cobrar com força emocional. Ela tira o público, tira os aplausos, tira a sensação de ser importante. E a pessoa começa a perceber que muitos dos vínculos que ela tinha eram superficiais. Estavam ali enquanto ela parecia forte, interessante, superior. Mas agora que ela está instável, o mundo fica mais frio. Nessa fase, ela começa a se sentir incompreendida, começa a achar que ninguém a entende de verdade. E o mais curioso é que isso acontece com quem viveu por muito tempo sem se importar com o que os outros sentiam. É como se a vida dissesse: agora você vai sentir o que é não ter colo emocional. E sabe o que acontece quando o vazio começa a gritar? A pessoa procura distração, procura movimento, procura algo que dê prazer rápido, quer preencher o silêncio de qualquer forma. Só que tem um detalhe: nenhuma distração cura uma consciência pesada. Pode aliviar por alguns minutos, mas depois volta tudo de novo. Ela começa a perder o encanto pelas coisas. O que antes animava já não anima. O que antes parecia divertido agora parece repetitivo. E isso é assustador, porque a pessoa percebe que está vivendo no automático, tentando se sentir viva, mas sem conseguir. E aos poucos, a vida vai deixando claro que aquele poder que ela achava que tinha era frágil. Porque quando você depende do olhar dos outros para se sentir alguém, basta esse olhar mudar e tudo desmorona. E nessa hora, a solidão vira um espelho. Ela mostra quem a pessoa é quando ninguém está olhando. E é nesse ponto que uma lembrança começa a aparecer com mais força. Não como romance, não como saudade bonita, mas como lembrança de alguém que realmente se importava, de alguém que foi leal, de alguém que esteve ali, de verdade. E aí ela começa a lembrar de você. Só que percebe uma coisa? Essa lembrança não vem do amor puro. Muitas vezes ela vem do contraste.
Ela olha ao redor e vê pessoas rasas, conversas vazias, relações rápidas, e lembra de quando tinha alguém que entregava presença, verdade e sentimento. E isso bate diferente. E o mais pesado é que nessa fase ela não fala isso para ninguém. Ela engole, ela finge que não sente, mas por dentro começa a existir uma sensação silenciosa de arrependimento. Não arrependimento bonito, e sim aquele incômodo de pensar: eu destruí algo que eu não consigo encontrar de novo. E é exatamente por isso que o próximo sinal é tão comum. Ela começa a se aproximar do nada. Manda mensagem, aparece, curte coisas antigas, tenta puxar conversa, e parece coincidência, mas não é. É a solidão cobrando o preço e empurrando ela na direção do único lugar onde ela já se sentiu segura de verdade. E quando essa solidão começa a apertar de verdade, a pessoa faz algo que pode te confundir muito se você não estiver atento. Ela começa a te procurar do nada. Às vezes é uma curtida que aparece como quem não quer nada. Às vezes é uma mensagem simples. Às vezes é só uma reação discreta. Mas o objetivo é sempre o mesmo: testar se você ainda está ali. E aqui eu preciso que você entenda com calma, sem se iludir. Nem sempre isso é saudade verdadeira. Muitas vezes é inquietação, é falta, é vazio. É a vida começando a cobrar e empurrando a pessoa para perto de quem um dia foi abrigo, mesmo que ela não tenha valorizado. Porque quando o ego dela estava alimentado, quando ela se sentia no controle e recebendo a atenção do mundo, você era dispensável. Mas agora que a vida começou a virar o jogo, ela percebe que os aplausos acabam, os atalhos falham e os falsos amigos somem. E nesse silêncio, ela lembra de você. Só que ela não chega dizendo "eu errei". Ela não chega com humildade. Ela chega como quem joga uma isca, um "oi sumido", um "lembrei de você", um "como você tá?". Tudo muito leve por fora, mas carregado por dentro, porque ela quer saber se ainda tem acesso a você. E é aí que mora o perigo emocional para quem está assistindo esse vídeo. Porque quando você sofreu muito por alguém, qualquer migalha parece banquete, qualquer sinal parece esperança. E se você não estiver firme, você pode abrir a porta de novo e voltar exatamente para o mesmo ciclo que te quebrou da primeira vez. Presta atenção. Essa procura quase sempre acontece quando você está melhorando, quando você começa a seguir sua vida, quando você volta a ter brilho, quando você começa a ficar em paz. É como se a vida mostrasse para ela que você não era fraco, você só estava ferido. E quando ela percebe isso, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ela sente curiosidade e sente incômodo. Curiosidade porque quer entender como você conseguiu se levantar. E incômodo porque o ego dela não aceita a ideia de que você ficou bem sem ela. Por isso, às vezes, ela volta não para reconstruir, mas para confirmar se ainda tem poder. Ela quer ver se você ainda reage, se você ainda corre atrás, se você ainda se explica. E se você fizer isso, ela se alimenta de novo, mesmo que não assuma. Só que a vida é inteligente. Quando ela coloca essa pessoa para te procurar, muitas vezes é porque o cerco já está se fechando. É como se ela estivesse sentindo que está perdendo tudo lá fora e, por desespero, tenta recuperar o que perdeu dentro, um lugar onde ela era importante. E aqui vem a parte mais forte. Esse tipo de procura costuma ser silenciosa, mas carregada de sinais. Ela começa a aparecer mais, observar mais, tentar estar perto. E quanto mais ela vê que você não está mais disponível, mais ela sente uma coisa que ela odeia sentir: rejeição. Porque agora é você quem tem o controle emocional. Agora é você quem decide. Agora é você quem escolhe. E quando a pessoa que um dia te descartou percebe que não tem mais o mesmo acesso, ela começa a entrar numa crise maior ainda. E é exatamente aí que o próximo sinal aparece como um golpe final.
A vida coloca essa pessoa numa situação onde ela perde uma certeza que tinha e sente que não tem para onde correr. Um momento em que ela vê tudo escapar de vez. E quando esse caos chega, é impossível fingir. E quando essa pessoa começa a te procurar e percebe que você não está mais tão acessível, a vida dá mais um passo mais pesado, porque até aqui ela ainda conseguia fingir, ainda dava para disfarçar, com postura, com orgulho, com aparência. Só que chega um momento em que a vida coloca ela numa situação onde ela perde uma certeza que ela tinha como garantida. É como se, de repente, alguma coisa que sustentava a segurança dela fosse arrancada. Pode ser uma relação que ela achava que controlava, pode ser uma imagem que ela sempre protegeu, pode ser uma estabilidade emocional que ela fingia ter. O que muda é o detalhe, mas o impacto é sempre o mesmo, ela perde o chão. E esse tipo de perda não é só externa, ela bate de um jeito profundo, porque quando você perde uma certeza, você começa a se questionar, você começa a pensar demais, você começa a sentir medo e, principalmente, você começa a encarar o que estava evitando há muito tempo, a realidade. Muitas vezes, isso vem como um choque silencioso. Algo dá errado e ela não consegue resolver. Algo foge do controle e ela não consegue manipular. Alguém vai embora e não volta mais. Uma porta se fecha e não abre de novo, e ela fica sem reação, porque pela primeira vez ela percebe que não tem domínio sobre tudo. E sabe o que acontece quando o ego encontra um limite? Ele se quebra. Talvez não por fora, talvez não de forma escandalosa, mas por dentro ele começa a trincar. A pessoa fica mais nervosa, mais irritada, mais insegura, mais impulsiva, porque agora ela está tentando segurar uma estrutura que já está desabando. E é nessa fase que ela começa a colher o que plantou, não como castigo, mas como consequência natural. Porque quem brinca com sentimentos, mais cedo ou mais tarde, vai ter o próprio emocional colocado em uma prova que não consegue vencer com aparência. Ela começa a sentir um aperto no peito que não passa. Começa a ter noites ruins, começa a pensar no passado, começa a se lembrar de coisas que fez e que achou que nunca teriam peso. E o mais curioso é que esse peso não vem do mundo, vem de dentro. Porque a cobrança mais forte da vida não é quando algo dá errado fora. É quando a pessoa não consegue mais ter paz dentro, quando ela percebe que perdeu a leveza, quando ela sente que está cercada de gente, mas não tem ninguém, quando ela percebe que o tempo passou e ela não virou alguém melhor. E é aí que o arrependimento começa a crescer sem pedir permissão. Não aquele arrependimento bonito, cheio de maturidade, mas aquele arrependimento que dói, que queima, que incomoda, porque revela uma verdade difícil de engolir. Ela feriu alguém que era real. E quando essa verdade aparece, tudo muda, porque não importa quantas pessoas ela tenha por perto, não importa quantas coisas ela compre, não importa o quanto ela tente se distrair, nada consegue calar a consciência quando ela decide falar. E então chegamos ao ponto em que o último sinal se aproxima, e ele é o mais definitivo de todos, porque depois que a pessoa perde as certezas e começa a sentir essa queda interna, ela entende uma coisa que transforma tudo. O arrependimento chega quando você já não está mais disponível, e quando isso acontece, não existe volta. E aqui a vida fecha o ciclo de um jeito que quase ninguém espera. Porque depois de perder o controle, depois das pequenas perdas, depois do brilho sumir, depois da solidão, chega a fase mais cruel para quem te feriu, o arrependimento. Só que ele não chega no momento em que você implorava por respeito. Ele chega quando você já não está mais pedindo nada. Isso acontece porque o arrependimento real não nasce do amor. Ele nasce da falta, ele nasce do choque, ele nasce do momento em que a pessoa olha ao redor e percebe que aquilo que ela achava que era substituível
Era raro. E aí, ela entende tarde demais que não perdeu alguém qualquer. Ela perdeu alguém que era verdadeiro. E o mais pesado é que, quando ela começa a sentir isso, você já não está mais na mesma versão. Você já não fala do mesmo jeito. Você já não aceita o mesmo tipo de desculpa. Você já não se entrega com a mesma facilidade. E isso deixa a pessoa confusa, porque ela percebe que perdeu acesso ao lugar onde antes entrava sem bater. Nesse ponto, ela começa a olhar para você com outros olhos. Começa a respeitar o que antes desprezou. Começa a enxergar o que antes ignorou. Só que agora, a porta não está mais escancarada. Agora existe limite. Agora existe distância. Agora existe um não que você aprendeu a dizer. E é aí que ela tenta recuperar o que perdeu. Só que a tentativa já não tem o mesmo efeito. Ela pode mandar mensagem, pode puxar conversa, pode tentar se aproximar, mas nada é como antes, porque você não está mais carente de resposta. Você está cheio de clareza. Ela percebe que você não está mais na energia da dor. Você não está mais no lugar de esperar migalhas. Você não está mais com o coração aberto para qualquer coisa. E isso incomoda, porque ela sente que perdeu o controle emocional que tinha sobre você. E sabe o que isso provoca? Um tipo de desespero silencioso, porque agora ela entende que o tempo passou. E quando o tempo passa, ele não leva só momentos, ele leva oportunidades. Ele leva chances que, uma vez perdidas, não voltam do mesmo jeito. O arrependimento fica mais forte quando ela percebe que você seguiu em frente com dignidade, não com vingança, não com ódio, mas com postura. E isso mexe com ela porque mostra que você não era dependente dela. Você apenas estava ferido e agora você se curou. Nesse momento, a pessoa começa a lembrar de detalhes que antes não tinham valor. Sua presença, seu cuidado, sua lealdade, seu jeito de tentar. Coisas que ela tratou como comuns, agora viram luxo. E o que ela achava que encontraria em qualquer lugar, ela descobre que não encontra. Só que aqui existe um ponto essencial. Arrependimento não apaga o que foi feito. Ele não muda o que você viveu. Ele não devolve o que você perdeu. Ele pode até existir, mas não conserta o estrago. E é por isso que essa fase é tão marcante, porque a pessoa entende que certas atitudes têm preço. E enquanto ela tenta lidar com essa dor tardia, você está vivendo algo diferente, a liberdade. A liberdade de não depender mais, a liberdade de não se humilhar mais, a liberdade de não se diminuir por ninguém. E isso não tem preço, porque é exatamente o que você achava que nunca ia recuperar. E é aqui que eu paro, porque esse tópico prepara perfeitamente o momento final do vídeo, onde a gente vai fechar com uma mensagem que prende o coração do espectador, dá força para ele se reconstruir e ainda faz ele comentar uma frase poderosa. E agora eu quero que você entenda uma coisa com total clareza. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Se esse tema te tocou, é porque você já sentiu na pele o que é chorar por alguém que não teve dó. Você já tentou entender, já tentou se explicar, já tentou se manter forte enquanto por dentro estava em pedaços. E mesmo assim, você continuou. Você não desistiu de você. O que a vida está fazendo não é vingança, é ajuste, é equilíbrio. É o mundo colocando cada um no lugar que merece. E o mais importante de tudo, não é você quem precisa correr atrás do retorno. É você quem precisa se levantar. Porque quando você se reconstrói, você vira a prova viva de que ninguém consegue destruir alguém que decidiu renascer. Então eu vou te pedir uma coisa agora, de coração. Comenta aqui embaixo a frase: eu não vou quebrar de novo. Comenta isso como um compromisso com você mesmo, como um marco, como um aviso para sua própria alma de que acabou o tempo de se diminuir por quem não te valorizou. Eu quero ver esse comentário, porque eu sei que tem muita gente precisando ler isso e sentir que não está sozinho.
E guarda essa frase com você. Não foi o que fizeram com você que te definiu. Foi o que você decidiu fazer depois disso. Obrigado por assistir até aqui. Você é mais forte do que imagina. Agora clica no vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai completar exatamente o que você precisa ouvir nesse momento. E não esquece de acessar o conteúdo que eu deixei nos comentários fixados. Você vai dar a volta por cima. E dessa vez, de verdade.